Achei irmãos, achei macumbeiros de plantão, a bênção dos meus mais velhos, Xangô abençoe os meus mais novos. Irmãos, eu sempre posto vídeos, né? Dentro do que eu aprendi, do que eu pesquisei, do que eu estudei, da minha vivência religiosa, espiritual, material, enfim. Dentro de tudo, né? Dentro do que os mais velhos me ensinaram e me passaram. Algumas pessoas podem não concordar com os meus vídeos, não tem problema nenhum, né? Eu também não concordo com vídeos de muitas pessoas, porém não questionam. Porque cada um tem sua visão, seu pensamento, a gente tem só que respeitar. E quando queremos nos aprimorar, queremos nos apurar, nós conversamos, né? Porque às vezes as pessoas me procuram para buscar um ensinamento e dentro da nossa conversa, às vezes acabo eu mesmo aprendendo alguma coisa nova com a pessoa. Então, hoje eu quero falar com vocês, né? Sobre Ibá. O Ibá, o nome do Ibá significa cabaça, né? A gente usa esse nome como assentamento, que também não está errado, porque antigamente todos os assentamentos eram feitos dentro de cabaça, né? A cabaça remete ao útero, né? Onde se gera vidas, tanto é que o Ibadu, a cabaça de existência, simboliza exatamente isso, né? A criação masculina e feminina. Mas sobre Ibá. Hoje nem tanto Ibá de Orixás, mas eu vou falar sobre Ibá, o assentamento de Exu e Pombagira, ou seja, uma coisa assim, que não tem muito assim, não é que não tem muito a ver com o nosso culto, é uma coisa que é pouco falada no nosso culto, né, mas que nós também cultuamos, né, somente os brasileiros daqui, né, digo daqui porque nasceram aqui no Brasil, sua ramificação é brasileira e tudo mais, porque antigamente os que vieram de África não se cultuavam Pombagira, Exu, ou então chamado como catiço, né, o caboclo, e etc, etc. Mas porque em África não tinha esse culto. Então, pelo fato de não ter em África, muitos acham que não devem ser cultuados dentro do culto leste orixá. Mas podem ser cultuados, sim, podem ser cultuados. Não podem ser misturados, né, os cultos. Então muitos, né, cultuam Exu, Pombagira, eu mesmo cultuo na minha casa, muitos sacerdotes cultuam, mas embora alguns façam muitas banalizações, muita besteira, coisa errada, mas aí é outro assunto também, né, que eu acho que independente de se é Exu, se é Pombagira, tem que ter o respeito, tem que ter, não pode ter muita bagunça como a gente vê acontecendo por aí, muito pega-pega, muito oba-oba, muito palavrão, não tem necessidade, mas aí é de cada um. Tá? Mas a pergunta que me surgiu, né, um tempo atrás, por isso que eu estou entrando nesse assunto, é sobre as pessoas não iniciadas podem ter assentamento de Exu e Pombagira? Eu respondo, né, que sim, podem ter. Porque existem certas pessoas que iniciam, algumas pessoas, né, os seus filhos em Exu, em Pombagira, em Caboclo, o que também não está errado. Né? Não deixa de ser uma iniciação, como a gente se inicia em Orixá, só que de forma diferente. Se a pessoa sabe o que está fazendo, tem fundamento e conhecimento para isso, aí já é de cada um. Então não vejo nada de errado. Eu não inicio, né? No meu culto, o culto Leste Orixá, só inicia a pessoa em Orixá. Porém, né, a pessoa também, ela tem, as pessoas iniciadas aqui em casa, os seus assentamentos de catiços, de Exu e Pombagira. Agora, o que seria o assentamento de um Exu de uma Pombagira? O que seria um assentamento de Exu de uma Pombagira? Os irmãos de Umbanda, antigamente, não se usavam, né? Não se assentava Exu nem Pombagira. Muitos tradicionais ainda usam a imagem, né? Como símbolo do seu Exu, do seu Pombagira, onde Exu vem, a Pombagira cruza ali, enfim, consagra, e ali passa a ser o altar, o assentamento de Exu e Pombagira. Só que de um tempo para cá, né? Que antigamente os irmãos de Umbanda não aceitavam matanças, né? Ouros de sacrifícios de animais e etc. Mas um tempo para cá, os irmãos estão começando a aceitar. Estão entendendo o porquê da necessidade do EG animal dentro dos seus assentamentos. Então, muitos de Umbanda estão começando a assentar Exu e Pombagira como nós assentamos no Candomblé. Os antigos, né, não aceitavam, mas os irmãos de hoje, de Umbanda, estão aceitando numa boa e estão obtendo bons resultados, né? Mesmo sem se iniciarem. Existem pessoas que são iniciadas em Exu e Pombagira, como eu acabei de dizer, não tenho nada contra, eu não inicio, né? Eu não vejo por que iniciar. No meu culto, respeito quem se inicia. Mas em questão do Ibá, por que a pessoa mesmo não iniciada pode ter seu Ibá? Pode ter seu assentamento, sim, mesmo não sendo iniciado. Não sendo iniciado. Exu e Pombagira. Orixá é outra história. Orixá tem que se recolher,
O assunto é totalmente diferente. Mas na questão de Exu e Pombagira, qualquer pessoa pode ter o seu Exu, sua Pombagira. Desde que o Exu, se a pessoa vira no espírito, né? Que o Exu esteja vindo já há um bom tempo, né? Já confirmou ali que é realmente aquele Exu que a pessoa vira, que realmente é aquela Pombagira, né? A gente conversa com o Exu e com a Pombagira, pode assentar. Qual elemento você quer que coloque do seu gosto? Porque assim, nós usamos diversos elementos, né, para assentar um Exu, uma Pombagira, que não tem nada a ver com o Exu Pombagira. Na verdade, tem mais a ver com a pessoa que está sendo consagrada juntamente com aquele bar, com aquele assentamento. Como favas, né? Usamos diversas favas no assentamento. Aridã, Alibé, favas que, mas isso não são favas de orixá, babá. Não, mas você sabe o sentido de cada fava? O que representa? Qual o fundamento de estarmos usando aquela fava, tanto em orixá como em assentamento de Exu e Pombagira? Então, vou dizer para vocês, aquelas favas, muitas das favas que nós usamos, né, principalmente em forma de atins e tudo mais, dentro do assentamento, que é feito no caso de Exu e Pombagira, são favas que remetem proteção. Algumas favas é para cortar o olho gordo, algumas favas é para proteger a pessoa ao qual vai estar passando aquele axé, vou explicar já o porquê, para aquele assentamento, para cortar inveja, olho gordo. Muitas favas é para trazer saúde, muitas favas é para trazer axé, muitas favas é para trazer uma energia mais pura para aquela pessoa que está se assentando naquele bar. Então, o fundamento das favas, tanto no assentamento de Exu, Pombagira, como algumas favas que usamos em atins para iniciação do Inhaô, que são colocadas em seus aberés, em suas curas, que vão para a corrente sanguínea da pessoa, esses atins, essas favas, são para proteção e para absorção de axé. Então, esse é o fundamento das favas. A pessoa pode ter dentro de um assentamento de Exu e Pombagira somente o otá, algumas moedas, uns búzios, né? E a ferramenta, que pode ser o ponto do Exu e Pombagira, ou como pode também não ser. Pode ser um ponto, uma ferramenta que a pessoa se identificou, gostou, coloca aquilo ali e acabou. Os outros elementos, já é o Pai de Santo que vai ver. Aí eu pergunto para vocês sabiam, creio que sim, né? Que quando vai se assentar um ibá de um Exu, de uma Pombagira, a pessoa, né, responsável por aquele bar, né, a pessoa que vira naquele Exu, ou que não vira, porque o ganho de também pode ter Exu assentado, depois eu explico. A pessoa tem que vir e ela tem que emmaçar. O Pai de Santo prepara todos os elementos, mas na hora de estar emmaçando, na hora de colocar ali o carvão embaixo, as folhas de axé e tudo mais, é a pessoa que está emmaçando aquele Exu dela, né? Que vai ser assentado aquele Exu para ela que tem que emmaçar, porque ela precisa passar toda a energia dela e os pedidos para a vida dela, o axé dela naquela massa. Porque a pessoa emmaçando, essa vai ser a ligação, a comunhão entre ela e aquele bar. Quando eu for acordar de comer aquele assentamento, automaticamente estou dando de comer aquela energia, aquele axé que veio daquela pessoa. É por isso que o Exu responde quando o Pai de Santo copa, quando o Pai de Santo corta em cima do Ibá, que chama pelo Exu. É por isso que a pessoa vira, porque é como se eu estivesse cortando para a pessoa também. Porque essa é a ligação entre o Ibá e a pessoa que está emmaçando. Diferente de Orixá, que, né, Orixá tem aquela ligação que os sacerdotes vão saber o que eu estou querendo dizer, né? Em teoria, o Ibá, por isso que a pessoa segura, aí é outra história. Mas no assentamento do Exu e da Pombagira, a pessoa tem que estar presente. A pessoa tem que emmaçar. Ela tem que pegar a bebida, pegar os azeites, pegar os atins, as favas e misturar tudo ali. Tem que assentar, tem que amassar e colocar, enfeitar, né? Colocar os ideias, búzios, moedas, as outras ferramentas e tudo mais, de acordo com o gosto dela. Porque é o Exu dela. É a Pombagira dela. Então, quando tem essa ligação, até então, não teve nada a ver com o Exu, não foi consagrado ainda ao Exu e a Pombagira. Por enquanto, está sendo consagrado a pessoa que está emmaçando. A consagração final vai ser quando for copado o bicho ali em cima. Aí sim, eu vou estar invocando o Exu, né? Que a pessoa traz com ela, né? Com ela. E aquela energia dela e do Exu dela que foi passado na massa. Então, essa que é a diferença. Às vezes a pessoa pode ter 10 pessoas, por exemplo, de Exu veludo na exposição. Mas se eu cortar no embalo do Exu veludo daquela pessoa que emmaçou, o Exu que vai responder é o Exu daquela pessoa. Mesmo que de repente tem mais 10 pessoas de veludo, mas se eu não der de comer o assentamento daquela pessoa que é de veludo, não vai responder. Na verdade, pode até responder se faz parte do mesmo axé. Né? Vem para comungar,
vem para festejar, para comemorar, aquele orou. Mas não tem obrigação de responder. Quem vai responder é o Exu daquela pessoa que massou aquele Ibá. Então eu estou invocando a força do Exu, estou invocando a força, o axé da pessoa, então o Exu vai responder. Então o Exu vai responder. Então por isso que tem a necessidade da pessoa estar presente para emassar o Exu. E mesmo que a pessoa não seja iniciada, ela pode ter o seu Exu, sim, assentado. Assim como um Ogã, um Eked também pode ter. Por que não? A Exu, mas Eked, Ogã, tem Exu assentado, não tem o orixá da pessoa assentado? A questão da pessoa, ou o fato da pessoa não virar em orixá, não quer dizer que a pessoa não tem o seu orixá. Tem. E o orixá, ele reconhece aquela pessoa, às vezes de uma certa forma até melhor que muitas pessoas iniciadas, porque às vezes a pessoa iniciada da Eked não sabe. Então o orixá, ele conta com aquele Ogã, conta com aquele Eked, com aquela Eked, porque são cargos, né, opostos de responsabilidade. Então o Ogã e Eked tem um posto, tem uma responsabilidade, sim. E passa, pelo menos na minha casa, por toda a ritualística que um noviço, um Yaô passa. Porque independente da pessoa vir em orixá ou não, a iniciação é a mesma. Tá bom? Então qualquer pessoa pode ter seu Exu, sua pombagira assentado? Pode. E principalmente dirigentes de terreiros de Umbanda. Seria muito interessante, né? Ao invés de você ter só a imagem do seu Exu, que você pode ter, assente o Exu da sua casa. Assente o seu Exu. Ah, meu terreiro é de Umbanda, eu viro no Sete Encruzilhada e na Maria Padilha. Assente o seu Sete Encruzilhada. Assente a sua Maria Padilha. Porque eles são a segurança da sua casa. Coloca ali os elementos que façam a ligação com você, ou seja, o responsável, o protetor da casa não é só o seu Exu. Não é só a sua pombagira, é você também. E no Ibá está comungado ali a sua energia, o seu axé e o axé do seu Exu. Ah, Babalorixá, Pai de Santo, mas eu não sei. Procura um sacerdote. Caso alguém queira falar comigo, né? Deixe meu contato no final. Mas procure seu sacerdote, procure uma sacerdotisa, né? Responsável, que tenha fundamento e conhecimento para tal. E assente seu Exu. Quer assentar o seu caboclo? Assente o seu caboclo. Por que não? Independente da ritualística que você faz na sua casa, camarim, seja o que for, mas você pode assentar o seu Exu. Você pode dar de comer todo mês ou toda segunda-feira. Pode despachar o seu portão? Sim. Chama a energia da sua entidade. Chama a energia do seu Exu, da sua pombagira. Porque nem tudo é só orixá. Exu e pombagira se fazem nos caminhos dos seus cultuadores. Para vocês terem uma ideia, né, eu iniciei em 93, estou com 32, vou fazer 33 anos de iniciado. É 33? 93, 23, estou com 32, é isso mesmo. 32 de iniciado em Xangô. Mas de Exu, vou fazer agora esse ano 45 ou 46, se não me engano. 45 ou 46 anos que eu viro no meu Exu. Ele tá plantado, ele está assentado. Foi assentado quando eu me iniciei, ou seja, então o assentamento dele vai para 33 anos de assentamento. 45 ou 46 que eu trabalho com ele. E muitas das minhas conquistas vieram antes de eu me iniciar em Orixá. Quem me abriu caminhos para isto? Meu Exu. E a minha esposa, a mesma coisa, ela tem o mesmo tempo que eu também, de Exu e pombagira. E de iniciada ela é um ano só mais nova que eu. Não chega nem um ano, eu me iniciei, se não me engano, em abril. Ela se iniciou em janeiro do ano seguinte. Mas Exu sempre foi nossa vida e continua sendo. Tanto é que eu tenho Exu plantado. A casa de Xangô, mas quem me deu condições para mim ter essa minha casa foi Exu. Foi Exu Catiço. Hoje eu agradeço muito a Exu Orixá também, que é tudo na minha vida, lógico, está plantado na minha casa também. Mas quem me abriu caminhos, quem trouxe o recado, quem falou, vamos atrás do axé, me deu trabalho para isso. Porque hoje minha casa não é tão grande, mas também não é pequena, não. E desde o primeiro tijolo até o último, foi tudo que eu que fui atrás. Eu que corri, eu que trabalhei, mas quem me deu condições para isso foi os meus guardiões. Lógico, depois que eu iniciei, Orixá também. Exu também Orixá. Mas o seu Asa Negra, que é o Exu que eu trabalho, o Exu Pantera, olha, faça isso, olha, junta o dinheiro, olha, vai ter um trabalho, até para me iniciar. Para me iniciar.
Quem fez a correria foi o meu guardião. Então, tem como eu desprezar? Não. A minha casa é casa de culto. Lá é orixá e casa de culto de entidades também. Virei Exu a primeira vez quando eu ia na Umbanda. Isto. Só que eu não trabalho com Umbanda. Eu trabalho com Candomblé. Porém, continuo cultuando as entidades que me pegaram lá atrás da Umbanda. Por isso que eu respeito muito a Umbanda. E a Umbanda tem fundamento, sim, senhor. Só que existem sacerdotes que às vezes atropelam tudo, né? Começam a mesclar, misturar, quer fazer coisa de orixá com coisa de guardião, coisa de Exu. Enfim, faz um bololô total. Não que um bandista não possa cultuar o orixá. Pode louvar, fazer suas oferendas, né? Só não pode iniciar alguém em orixá, a menos que a pessoa, o sacerdote, tenha sido iniciado no candomblé, né? Fechou seus ciclos e tudo mais. Tem ali um sacerdote que o acompanha. Aí é outra história. Mas é outra história, né? Mas deve ser respeitado assim. Então, irmãos, é o que eu tinha para dizer para todos vocês, é isto hoje. Exu e Pombagira tem que ser cultuado, tem que ser respeitado, e qualquer pessoa tem direito de assentar o seu Exu, sua Pombagira, virando neles ou não, mas desde que esteja dentro do culto, né? Que cultue tudo certinho, bonitinho. E quem trabalha com Exu e Pombagira, aí tem que ter um certo tempo, né? Que já esteja trabalhando, dando passe. Aí é só questão de conversar com o sacerdote. Caso alguém queira conversar comigo, né? Falar sobre esse assunto. Vou deixar o meu zap. Não estou fazendo propaganda, tá? Não estou fazendo propaganda, não é isso. Mas se alguém quiser falar comigo, pode me chamar nas redes sociais ou pelo WhatsApp, que é o 11 96086 7483. Mas pode procurar o sacerdote de vocês também, qualquer sacerdote, desde que faça as coisas direitinho, bonitinho, certinho, que não tem o porquê de não dar certo. Xangô abençoe a todos. Laro Eixo.